Vamos então para a Bíblia Sagrada, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. 1 aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Deixa eu ver qual é o versículo. Vamos ler a partir do 16. Glória a Deus. Nesta carta, a Bíblia traz alguns ensinamentos maravilhosos acerca da ressurreição, acerca da segunda vinda de Jesus. E lá no final da carta, que é exatamente a partir do capítulo 12, do versículo 12 do capítulo 5, Deus dá algumas orientações para a gente, alguns conselhos para a gente seguir. E a partir do verso 16 ele diz assim: estejam sempre alegres, orem sem cessar. Quantos têm andado alegres, dá um glória a Deus aí. Orem sem cessar. Nós temos procurado fazer isso aqui. Talvez você não faça isso na sua casa, mas a gente tem procurado fazer isso aqui, orar mais. Motivar mais você a orar, para quem sabe na sua casa você desenvolver esse hábito. Então, orem sem cessar. Versículo 18: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vou repetir o versículo 18. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer, Pai, por esse momento especial em que vamos ouvir a Tua palavra. Meu Deus, fala com a gente, Pai. Nos humilhamos em Tua presença para reconhecer que só o Senhor é Deus. Espírito Santo, nos revela a Tua palavra no nosso espírito, pois que ela venha sobre nós e produza o efeito para o qual o Senhor a envia. É isso que te peço nesta noite, e já te agradeço junto com os meus irmãos, e faço isso em nome de Jesus, e que todos digam amém. Glória a Deus, pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, dar graças a Deus significa agradecer a Ele, reconhecer tudo aquilo que Ele realiza para nós. Isso é preciso acontecer dentro do contexto humano, mas principalmente dentro do contexto espiritual. Nós temos um Deus que faz tudo por nós. Temos um Deus que nos abençoa em todo o tempo, com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, meus queridos irmãos, e dessas bênçãos espirituais derivam as bênçãos materiais. Ou seja, Deus começa a abençoar a nossa vida em todos os aspectos, em todas as áreas, de forma tremenda. Então, pensa bem, se dentro do contexto humano faz parte a gente agradecer quando alguém faz algo de bom para nós, quando alguém com uma atitude ou com alguma palavra traz algum benefício para as nossas vidas, se no contexto humano precisa ser assim, agora você imagina comigo com relação a Deus, porque Deus está o tempo todo empenhado em nos abençoar. Deus está o tempo todo empenhado em cuidar de nós, o tempo todo empenhado em suprir as nossas necessidades. Então, o mínimo que nós temos que fazer é reconhecer, associar as coisas boas que acontecem na nossa vida ao mover de Deus, à ação de Deus, porque nós não conseguimos fazer nada sozinhos, pelo menos nada que tenha um significado grande na nossa vida. Conseguimos às vezes resolver uma ou outra coisa, mas veja quantas coisas em nossas vidas acabam se tornando numa grande dificuldade, num grande problema, numa grande luta, como nós cantamos aqui. Quantas coisas se tornam expressivamente difíceis na nossa vida, e nós, por mais que façamos, não conseguimos resolvê-las, não conseguimos dar conta de resolver essas coisas. Aí entra Deus. Entra Deus que está sempre de olho na gente, entra Deus com seu poder, entra Deus com a sua graça, entra Deus com sua glória e nos beneficia. Se você pega o Salmo 23, você vê Deus falando nessas bênçãos nos seguindo, através da bondade dele. Você pega o Salmo 5, você vê a Bíblia falando em Deus nos cercando com seu favor. O que é esse favor? A bênção de Deus.
E essa operação de Deus na nossa vida é tão maravilhosa e é tão constante, que muitas vezes, aliás, uma vez o salmista se levantou, reconheceu isso e disse: o que é que eu vou dar ao Senhor? Por tanta coisa que Ele faz por mim. O salmista estava incomodado. Incomodado porque Deus estava abençoando ele direto e ele não estava conseguindo agradecer ao Senhor de uma maneira satisfatória na cabeça dele. Eu preciso fazer alguma coisa para mostrar a minha gratidão a Deus, o meu agradecimento, o meu reconhecimento de todas essas bênçãos que Deus tem derramado na minha vida. O salmista estava incomodado. E nós, muitas vezes, estamos tão desligados das coisas espirituais que até esquecemos de associar a Deus. A gente diz: poxa, eu dei maior sorte, consegui resolver isso, olha que sorte que eu dei. Sorte. Você sabe quem é a sorte do crente? A sorte do crente é Jesus. Você entende? A sorte do crente é Jesus. Então perceba, muitas vezes a gente está tão distraído que a gente não associa que aquilo que aconteceu de bom na minha vida foi Deus que me deu. Aquele livramento que eu recebi foi Ele que me deu. Ainda ontem a gente estava conversando com uma pessoa sobre livramento. Uma pessoa sofreu um acidente doméstico, podia ter morrido, podia ter causado um traumatismo craniano ou tantas outras coisas. No entanto, a pessoa saiu ilesa do acidente. O que é isso? Livramento. Eu acredito que essa pessoa não levantou do chão e não disse assim: poxa, que sorte, não sofri nada. Tenho certeza que essa pessoa associou a Deus: poxa, Deus me deu um livramento. Quantas vezes você esteve na hora errada, no lugar errado, e Deus te deu o livramento? Você entende? Quantas vezes talvez você esteve numa situação parecida com a daquele rapaz que se casou, estava na lua de mel, desceu do hotel com a esposa, foi atravessar a rua para ir até a praça, e o carro veio, pegou ele e morreu na hora. E com você isso não aconteceu ainda, nenhuma vez, nem vai acontecer, porque Deus te dá livramento. Quantas vezes você ia num lugar e de alguma forma Deus tocou no seu coração para não sair naquele momento, você não saiu e depois você ficou sabendo que algo aconteceu, e muitas vezes você nem ficou sabendo. Aí quando você sai: poxa, dei maior sorte, era para eu estar lá naquela hora e eu não estava. Não, você não deu sorte, Deus travou você para você não sair naquela hora que aquilo ia acontecer. Você entende? Então, meus queridos, isso aconteceu comigo, semana passada agora. Eu estava indo em Miguel Couto, pagar umas contas. De repente, quando eu chego no lugar que eu ia, chega um monte de pessoa gritando, moto gritando, carro gritando, procurando as pessoas, a polícia, porque estavam fazendo um arrastão ali na estrada do Iguaçu, 2h da tarde. Naquele trecho entre a saída daqui e Miguel Couto, de dia, 2h da tarde, sol. Eu tinha passado ali 30 segundos antes. Todo mundo que passou depois de mim foi assaltado. O que foi isso? Maior sorte, maior coincidência, não, livramento. Deus me deu mais um livramento, dentre tantos outros que Ele já me deu. Você entende? Então a gente pelo menos tem que associar. Quando eu associo isso a Deus, eu reconheço que quem está fazendo as coisas na minha vida é Ele. E quando eu reconheço que é Ele que está fazendo, eu agradeço. Eu dou graças a Ele. Eu falo como o salmista falou: o que eu vou dar ao Senhor por tantos benefícios que Ele me tem concedido, por tanta coisa maravilhosa que Ele está fazendo na minha vida. E o agradecimento, o reconhecimento da ação de Deus, que a gente pode chamar também de gratidão, é uma arma poderosa que está disponível em nossas mãos, está disponível para todos os crentes. Quando a gente dá graças a Deus, a gente está usufruindo de uma força espiritual que a gratidão leva, que a gratidão carrega. Isso pode mudar atmosferas, pode mudar ambientes, pode mudar circunstâncias, pode trazer a manifestação do sobrenatural de Deus, quando nós reconhecemos e agradecemos a Deus. E a Bíblia nos instrui, nos orienta a sermos gratos a Deus em tudo, porque tudo na nossa vida, tudo na vida do crente, é Deus quem faz. Toda a vida do crente está nas mãos de Deus, é Deus quem tem o controle. Por isso que o texto diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, ou seja, para com a nossa vida. Então nós temos algumas razões para sermos gratos ao Senhor. A primeira delas é pelas dificuldades que nós enfrentamos na vida.
Temos que ser gratos a Deus até pelas dificuldades que nós enfrentamos na vida. Isso não quer dizer, isso não significa que é da vontade de Deus que a gente passe por todo tipo de circunstâncias ruins. Não, não é isso. Mas isso significa que mesmo diante de tudo isso, ou seja, das circunstâncias contrárias, nós devemos ser gratos a Deus. Porque a vontade de Deus é que nós desenvolvamos um coração de gratidão, independente do que esteja acontecendo conosco, independente de como esteja a nossa vida. Porque a gente sabe que mesmo quando a gente estiver no meio das maiores dificuldades, nós sabemos, nós temos a certeza, e eu acredito que todos aqui têm essa certeza, que Deus está no controle. Você entende? Independente do que eu esteja passando, graças a Deus, porque Deus está no controle, nós temos que ter essa certeza. Isso é fé. Nós temos falado aqui que fé é certeza. A Bíblia diz lá em Tiago: tende por motivo de toda a alegria, ou passardes por várias provações. Olha aí. Tenham por motivo de toda alegria. Deus enlouqueceu. Deus quer que eu fique alegre passando por provações? Pois é. Tenham por motivo de toda alegria. E a Bíblia está falando, esse texto está falando para pessoas que estavam enfrentando uma série de dificuldades. Provavelmente, aliás, Tiago escreveu isso, inspirado por Deus. Tenham por motivo de toda a alegria o fato de vocês passarem por várias provações. E ele explica, ele diz: porque a prova da vossa fé produz perseverança. Olha aí, a prova da vossa fé, ou seja, a provação que vocês estão passando, o que vocês estão sendo provados é na fé que vocês têm. É para ver até onde a fé que vocês têm vai, no poder de Deus. E ele diz: porque a prova da vossa fé, porque a nossa fé que está sendo provada, produz perseverança. O que é perseverança? Eu vou insistir em continuar crendo que Deus está no controle da minha vida. E ele continua dizendo: e a perseverança precisa ter ação completa. O que isso quer dizer? Eu preciso crer até o fim. E ele completa dizendo: para que vocês não tenham falta de nada, ou seja, para que a bênção chegue até vocês, para que a vitória chegue até vocês, e quando a vitória chegar, o problema acabou. É isso que Deus está dizendo. Por isso que ele diz que a gente pode se alegrar mesmo na hora da provação, que a gente pode ser gratos a Deus mesmo na hora da dificuldade. Porque pensa comigo, ser grato a Deus quando vai tudo bem, que vantagem que tem nisso? Está tudo bem, amém, obrigado Deus, graças a Deus. Mas e quando está tudo mal? O que a gente costuma dizer? Deus esqueceu de mim. O que a gente costuma dizer? Deus não me ama. O que a gente costuma dizer? Por que, Jesus, que eu estou passando por isso? Eu te digo por quê. Porque a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança traz ação completa. Você vai perseverar até o fim. E o resultado vai ser a tua vitória para a glória do nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus e aplaudir o nome dEle? Você pode dizer glória a Deus e aplaudir o nome dEle? Aleluia! 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 É muito fácil, meus irmãos. A gente vê pessoas, e a gente está falando de pessoas crentes, insatisfeitas, ingratas, amarguradas, porque algumas coisas não estão saindo como elas querem na vida delas. Não está saindo de acordo como elas esperavam. Mas a nossa vida não vai ser como nós queremos. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Salmo 37, no versículo 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele vai fazer. Ele vai fazer. Então a gente enche a boca para dizer que entregou o nosso caminho ao Senhor, mas até onde a gente tem confiado nele? Se a gente confia nele, deixa ele fazer. Meus irmãos, a gente precisa aprender uma coisa com Deus. E quem está vindo de manhã aqui já começou a aprender isso, através dos nossos estudos. A gente precisa aprender uma coisa com Deus: quem faz as coisas é Deus. Quem faz a obra é Deus. Quem opera o impossível é Deus. Nós não podemos, nós não temos nenhuma ingerência, nenhum controle sobre o sobrenatural, sobre o impossível. Quem tem é Ele. Então quem vai fazer é Ele. Não adianta a gente ficar se batendo querendo fazer o que não é possível, o que a gente nunca vai conseguir fazer.
Ou então querendo fazer sozinho aquilo que é possível e a gente resolve fazer sem ele. Pode ser até possível, mas é muito difícil. Então que tal deixar Jesus te ajudar, até nas coisas que você pode fazer? Você entende? Às vezes a gente não se dá conta disso. A gente falou sobre isso aqui outro dia de manhã. A gente fica querendo fazer tudo sozinho, aí vai sofrer além da conta, porque você pode até ser possível você fazer aquilo, mas vai ser muito complicado, você vai se machucar muito, vai sofrer muito. Então bota Jesus na causa com você. E antecipadamente diz, graças ao Senhor, porque eu sei que eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Ainda que eu ande por um vale sombrio de morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Diga glória a Deus. Jesus está com você. Então seja grato, mesmo no meio das dificuldades. Você não está sozinho. Quando a gente fica desesperado no meio da dificuldade e não coloca Deus em ação, não agradece ao Senhor até por aquele momento, a gente está dizendo ao Senhor, Senhor, eu não preciso de você. Eu não preciso do Senhor, eu vou continuar tentando fazer sozinho. E o resultado vai ser frustração, tristeza, depressão, angústia, né? Abatimento. Pois é. E definitivamente Deus não chamou você para isso. Deus chamou você para ser feliz, acredite você ou não, Deus chamou você para ser feliz. Mas e os problemas? Quem foi que falou que os problemas podem roubar a tua felicidade? Quem falou que os problemas podem roubar a tua alegria? A Bíblia está falando isso o tempo todo. A sua alegria não depende de problemas, de ter problemas ou não. A sua alegria depende da presença de Jesus na sua vida. E Ele está com você, diga glória a Deus. O que Deus espera é que você associe a tua vitória a Ele. Eu me lembro dos 10 leprosos, você também se lembra. Veja como Deus acha importante, acredita importante que a gente agradeça a Ele. Os 10 leprosos vieram até Jesus. Senhor, nos cure. O que aconteceu? Jesus falou, tá bom, sejam curados. Agora vão lá e se apresentem ao sumo sacerdote para fazer o que é preciso ser feito após uma cura, para ele constatar a cura de vocês. Então, os 10 leprosos foram direto para o templo. Um deles voltou. Para fazer o quê? Para reconhecer o feito de Jesus. E para demonstrar gratidão, ele volta e diz, Senhor, obrigado. Qual é a primeira coisa que Jesus pergunta a ele? Jesus podia ter perguntado, está coçando ainda? Tem muita mancha ainda? Não, Jesus não perguntou, Jesus perguntou, cadê os outros 9? Eles não voltaram para dar glória a Deus? Eles não voltaram para agradecer? Pois é, só voltou um, e o que voltou era samaritano, não fazia nem parte do povo de Deus. Você entende? Então, olha só a ingratidão dos outros 9. E muitas vezes a gente se coloca nessa posição. A gente esquece de agradecer a Deus. A gente esquece de associar a Deus aquela grande bênção que aconteceu na nossa vida. A gente esquece de agradecer a Deus a dificuldade que a gente está enfrentando com certeza da vitória. Isso lá para fora, para a mente sem Jesus, é loucura. É loucura. Como é que eu vou agradecer no meio de uma provação, no meio de uma dificuldade? Isso para a mente comum, o homem sem Deus é loucura, mas para nós é poder de Deus. Para nós é controle de Deus na nossa vida, é bênção de Deus, é a graça de Deus se manifestando em nós. Você pode dar glória a Deus mais uma vez? Aplauda o nome dele mais uma vez. Glória a Deus. Então, mesmo quando as coisas não parecerem favoráveis, dá glória a Deus. O apóstolo Paulo fez uma declaração tremenda. Ele disse assim, digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de falta. Tudo posso naquele que me fortalece. O que ele está dizendo? Nas entrelinhas, obrigado, Senhor. Graças a Deus, porque aconteça o que acontecer na minha vida, o Senhor me sustenta. E eu posso vencer tudo isso no Senhor. Era isso que ele estava dizendo. Essa precisa ser a nossa declaração. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação significa que a gente não vai parar de buscar o que é melhor. Aliás, não significa que a gente vai parar de buscar o que é melhor. Eu aprendi a viver contente, está bom assim. Não é isso que Paulo está falando.
Paulo continuou buscando o melhor, e nós precisamos continuar buscando o que é melhor para nós, mas enquanto a situação estiver ali, vamos aprender a viver com aquilo ali naquele momento. Aquele é um momento que logo, logo vai passar. À medida que você continua a buscar o que for melhor para você, um outro momento vai passar, e você continua buscando o que é melhor para você, e o outro momento vai passar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bata e a porta se abrirá para você. O que a gente tem que fazer é continuar pedindo, continuar buscando e continuar batendo. Esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho. Nós é que temos que pedir. Deus já sabe, nós é que temos que pedir. Deus já sabe, nós é que temos que pedir. Deus não sabe qual é a sua maior dificuldade no momento? Você não trouxe aqui a sua necessidade nessa noite? O que nós fizemos? Pedimos. Quando a gente pede, a gente está buscando, porque a gente está em contato direto com Ele. E quando a gente busca, a gente está batendo para que a porta se abra. E qual é o resultado disso? O milagre. Viu como é que você participa do milagre? Como é que você precisa participar do milagre? E aí a gente começa a agradecer. A gente começa a agradecer antecipadamente pela vitória. Eu não preciso ver a vitória se materializar. Eu preciso crer que Deus já fez, Jesus já fez. E eu preciso tomar posse dela. E a partir daí, já que eu acreditei e me apossei, então eu posso agradecer. Amém? Eu posso dizer, Senhor, obrigado, glorificado seja o teu nome. E no momento determinado por Deus, que Ele já determinou a hora, o milagre vai acontecer, vai se manifestar. Essa é a nossa crença, é isso que a Bíblia nos ensina, essa é a nossa confiança. Pensa em Marcos 11, 23, é disso que o texto fala. Se você disser, profetizar, declarar e não duvidar no teu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será para com você. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Então, agradeça a Deus, mesmo na hora da dificuldade, porque a tua vitória já foi decretada. Diga glória a Deus, diga comigo, a minha vitória já foi decretada. E quando você agradece, mesmo no meio da dificuldade, você está glorificando o nome de Jesus. Com a sua atitude de gratidão, você está glorificando o nome de Jesus. Segunda razão pela qual a gente tem que dar graças, por causa da provisão sobrenatural que Deus tem sobre a tua vida. Diga aleluia. Então, o agradecimento a essa provisão sobrenatural precisa partir de um coração que reconhece que Deus é o nosso provedor. Diga amém. A gente tem um texto bíblico aqui que diz o seguinte, se você quiser, abra comigo. Mateus 15, 36. Abra comigo. Mateus 15, 36. Glória a Deus. Minha esposa já até pregou essa parte aqui hoje, na hora do ofertório. Quase que eu fui embora para casa, falei, não preciso nem mais pregar. Veja o que diz o texto. Mateus 15, 36, quem achou, diga aleluia. Diz assim, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes deram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobrou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Pensa comigo, além de mulheres e crianças. Se tinham 4.000 homens, levando em conta que a família judeu tinha um monte de filhos, bota aí uns 6.000 filhos, 6 e 4, 10. Bota aí, não, mais 1.000 filhos, 6 e 5, 11. Se eram 4.000 homens, subentendendo que todos eram casados, bota aí 4.000 mulheres. Então eram mais ou menos 15.000 pessoas ali. 15.000 pessoas ali. Agora você veja, se não tinha nada para alimentar aquelas pessoas, de repente aparece alguém com 5 pães e 2 peixinhos. O que era 5 pães e 2 peixinhos para 15.000 pessoas. Interessante. De repente, aquela ninharia, aos olhos humanos, 5 pães e 2 peixinhos, chega nas mãos de Jesus. E aí eu pergunto para você, em algum momento no texto, você viu Jesus reclamar? Você viu Jesus dizer assim, poxa, são 15.000 pessoas, o que eu vou fazer com isso aqui? Em alguma vez você ouviu Jesus dizer isso? Em alguma vez você viu Jesus ali murmurar
porque aquilo não ia dar para aquela multidão, e realmente aquilo do jeito que estava ali não ia dar, mas era o que tinha. Foi aquilo que chegou nas mãos de Jesus. E quantas vezes a gente está numa situação, com falta de alguma coisa, com dinheiro que não está dando, dinheiro está baixo, as coisas na casa não estão dando, e a gente começa a reclamar. E a gente começa a dizer: vida miserável, vida desgraçada, vida de miséria, cadê o meu dinheiro que não dá? Cadê as compras que não dá? Cadê isso que não dá? A gente é bom em fazer isso. Jesus podia ter feito isso. E o que é isso aqui? Não vai adiantar, não vai dar para nada. Mas o que a Bíblia diz? Que Jesus pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, ergue aos céus e diz: Pai, obrigado. O milagre começou quando ele disse: Pai, obrigado. Deu graças a Deus, ergueu aos céus e deu graças a Deus, com aquilo que ele tinha na mão. Veja o poder da gratidão a Deus. Pegou aquilo que ele tinha na mão e disse: Pai, te dou graças por causa disso. Qual foi o resultado mesmo? Ele chama os discípulos e fala: distribui para as pessoas. Ninguém mais perguntou, mas só isso, não, ninguém perguntou. Começaram a cortar o pão, a cortar os peixes e botar nos cestos. Cortar não, botaram os peixes inteiros. E começaram a distribuir. Jesus falou: distribui aí para a multidão. Pergunto para você: alguém ficou sem comer? Alguém ficou com fome? Não, todo mundo comeu do milagre. Todo mundo participou do milagre. O garotinho que deu os pães e os peixes, ficou sem pão, sem peixe? Não. Comeu muito mais do que ele comeria. Porque a Bíblia diz que as pessoas ali comeram até se encher, até se fartar. Talvez ele fosse dividir aquele lanchinho para o decorrer do dia. Que eles iam ficar lá horas e horas. Vou comer um peixe de manhã e um pão. Daqui a 2 horas eu como mais um peixe, mais um pão, aí o pão já acaba. Aí eu como só peixe, fico só peixe. Até o fim do dia eu comi esses peixinhos aqui, vai dar para segurar a onda. Ele podia pensar isso, né? Mas não, ele deu o que ele tinha nas mãos de Jesus. Jesus multiplicou, supriu a necessidade de todo mundo. E te garanto que o garoto comeu muito mais do que 5 pães e 2 peixinhos no decorrer do dia. E ainda sobraram 12 cestos cheios, meus irmãos. É assim que Jesus faz na nossa vida. Então não murmure quando você estiver passando por uma necessidade. Não ache que é o fim. A minha vida acabou, agora eu vou mendigar. Não vai não. Não vai não. Eu vou falir, não vai falir nada não. Confia no Senhor. Lembra, você entregou a sua vida na mão dele. Se você tem entregue os seus 5 pães e os 2 peixinhos na mão dele, o que você pode esperar é um grande milagre. Um grande milagre. O milagre que aconteceu ali não foi uma coisinha pouca, não. Não foi um milagrinho, não, que Deus não faz milagrinho. Deus fez um grande milagre. Jesus fez um grande milagre naquele lugar. Você já viu alguém multiplicar alguma coisa nessa proporção? A resposta é não, mas Jesus fez. E o que a Bíblia fala acerca de Jesus? Que ele não mudou. Ele continua sendo Deus, você entende? Então ele continua tendo poder para fazer isso na sua vida. Você precisa confiar, você precisa acreditar, você precisa cooperar com ele. Como é que eu coopero? Dando a ele os meus 5 pães e os meus 2 peixinhos. Toma, Senhor, isso aqui não está dando para mim, não vai dar para mim. Faz um milagre. E ele vai fazer o milagre. Mas a gente quer que ele faça o milagre sem dar nada na mão dele. Senhor, eu preciso ser mais amado. Em que medida você tem amado as pessoas? Dá um pouquinho de amor que você tem na mão dele. Ele vai multiplicar esse amor. Senhor, eu preciso ser mais feliz. Dá um pouquinho da sua alegria, o que restou da sua alegria, lá nas mãos dele. E você vai ver como ele vai multiplicar essa alegria na sua vida, sobrenaturalmente. Isso vale para tudo na vida. Ele não multiplica só pão e peixe, não. Ele não multiplica só dinheiro, não. Ele multiplica tudo que precisa ser multiplicado. Ele traz a existência numa medida recalcada, sacudida, transbordante, e entrega na tua mão. Mas você precisa cooperar e confiar, porque é debaixo dessa confiança, debaixo dessa cooperação, e principalmente debaixo dessa gratidão, desse agradecimento, associando isso a Deus. Se Ele não fizer, nada vai acontecer. Aí eu estou em apuros. Se ele não fizer, aí realmente eu estou em apuros. Mas ele vai fazer, porque ele é fiel. Nós cantamos isso aqui. Como eu costumo dizer, todos os louvores que a gente canta aqui estão associados com a mensagem. Nós cantamos isso aqui. Tu és fiel, nunca faz falhar. Não cantamos isso aqui? Pois é. O que a gente canta aqui não é da boca para fora não, meus irmãos. Tem que ser uma verdade da nossa vida.
A gente não está aqui para cantar como as pessoas cantam lá fora. As pessoas lá fora cantam da boca para fora. A gente aqui não. A gente canta do Espírito para Deus. É uma declaração de fé. Tu és fiel e nunca vais falhar. Quando eu digo isso, quando eu canto isso, eu estou declarando a minha fé para o Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Então continua glorificando o nome do Senhor. Continua agradecendo ao Senhor, dando graças a Ele, associando a tua bênção a Ele, porque a tua hora já chegou em nome de Jesus. O que você precisa é se apossar e pela fé aguardar que a qualquer momento a tua bênção vai se manifestar, o dinheiro vai chegar, a saúde vai ser transformada, o casamento vai bombar, vai deslanchar. Você está entendendo? O trabalho vai, vai dar um up. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Então descansa o teu coração em nome de Jesus. Simplesmente agradeça, dê graças a Ele. A provisão sobrenatural e os milagres são gerados quando existe uma atmosfera de gratidão e um coração aberto para reconhecer a glória de Deus. Terceira e última razão, porque você precisa ser grato, é porque em Jesus Cristo você é mais que vencedor. Queira você ou não, entenda você ou não. Se você não entende isso, esquece o entenda, porque você não precisa entender. O que você precisa é crer. Você está entendendo? Então você precisa crer que em Cristo você é mais do que vencedor. Você precisa acreditar que você e Jesus pode se levantar um exército inteiro contra você. Você e Jesus são maioria absoluta. Se Deus é por você, ninguém poderá ser contra você. Até podem tentar, até podem se levantar, mas vão se levantar para cair. Eu nunca vi ninguém prevalecer contra o poder e contra a glória de Deus. Então, João 16:33, você já sabe o que diz, o que diz lá? No mundo vocês vão passar por... Vamos chegar a um consenso? No mundo vocês vão passar por aflições. Que são aflições, problemas. E aí ele disse, então desabem, desanimem, entreguem os pontos, porque vocês já estão derrotados. É isso que diz? Não. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Tem coisas que a Bíblia diz que a gente tem que gravar na tábua do nosso coração. No mundo vocês vão passar por aflições, por mais abençoado que você seja, você vai passar por aflições. Jesus passou por aflições, não passou? Pois é. Então, quando a aflição vier, não está acontecendo nada demais, nada de estranho. Você vive num mundo aflito. Você vive num mundo onde a aflição impera. Jesus não falou, no céu vocês vão passar por aflições. Ele falou isso? Pois é, ele falou no mundo. A gente mora onde? No mundo. Somos daqui do mundo? Não. Somos de onde? Do céu. Mas somos aqui peregrinos, estrangeiros. Aqui nessa terra, vivemos nessa terra, moramos nessa terra. Então, Jesus disse, aqui nessa terra, aqui nesse mundo, nessa sociedade corrupta, vocês vão passar por aflições. Mas ele disse, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Antes de voltar para o céu, Jesus venceu o mundo. É como se ele estivesse dizendo, eu vou para o céu, vou voltar para junto do Pai, mas eu estou deixando a vitória sobre o mundo para vocês. Eu venci o mundo com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas. E eu venci para vocês. Aí em Romanos 8:37, o que diz? Vamos lá. Glória a Deus. Romanos 8:37. O que diz aí? Palavra de Deus para a sua vida. Quem achou, dá um glória a Deus. Romanos 8:37 diz assim para você, ó. Em todas essas coisas, porém, que coisas? Nas tribulações, nas lutas, nas dificuldades, nos problemas, sejam eles financeiros, sejam eles no trabalho, sejam eles no casamento, sejam eles nas emoções, sejam eles na saúde, e ele diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Você pode repetir comigo? Somos mais que vencedores. Por meio de quem? Por meio daquele que nos amou. Ou seja, não foi pelos nossos méritos,
Não foi pelos nossos esforços, não foi pela nossa inteligência. Somos mais que vencedores sobre tudo isso por meio de Jesus. Foi Ele quem nos amou a ponto de entregar a sua vida por nós. É mais uma ação da graça de Deus sobre nós. Eu fiz alguma coisa para vencer o mundo? Não. Eu fiz alguma coisa para merecer essa vitória sobre o mundo? Não. Mas Jesus fez para mim. E a vitória de Jesus sobre o mundo acabou em mim. Foi gerada na minha vida, gerou um mais que vencedor. Você entende? Antes de você ter Jesus na sua vida, quem você era mesmo? O que você era mesmo? Você era mais que perdedor. Você entende? Quem é o príncipe desse mundo? O diabo. O que ele é? Mais que perdedor, mais que derrotado. Olha aí. Aí entra Jesus na sua vida. Eu venci o mundo. E Jesus fez você o quê? Mais que vencedor. Porque aquele que está em você é o mais que vencedor. Simples assim. Não precisa nem espiritual, nem ser tão espiritual para entender isso. É até uma questão de lógica humana. Está dentro da lógica humana. Se eu estou com mais que perdedor, eu também sou mais que perdedor. Se eu estou com mais que vencedor, eu sou mais que vencedor junto com ele. Você entende? Quem está com ele é o que ele é. Ele é mais que vencedor. Ele venceu para mim. A vitória dele foi imputada sobre mim. Então, mesmo que eu esteja passando pelo pior momento de minha vida, eu sou mais que vencedor por meio de Jesus que me amou e venceu todas as coisas para a minha vitória. Você entende isso? Essa é a minha e a sua condição. Então a gente não pode abrir mão disso. O mais que derrotado não é você. O mais que perdedor não sou eu. É o príncipe desse mundo. Você entende? Em mim está o que é maior. É o que é mais que vencedor. E pela sua graça, pelo seu amor, imputou essa vitória na minha vida. Aí eu passei a ser mais que vencedor. Então, precisamos ser gratos a Jesus por essa vitória. Que coisa maravilhosa, que grande bênção. Saber que não estamos sozinhos. Saber que por mais difícil que seja a nossa luta, Jesus já venceu para nós. Jesus está conosco. Jesus continua a cada dia acrescentando vitória sobre vitória na nossa vida. De glória em glória e de fé em fé. Essa é a nossa vitória. Então que a gente possa louvar a Jesus, agradecer a Jesus por essa grande bênção que Ele consumou para nós também na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Então eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero te convidar a fechar os teus olhos. Aleluia. Feche seus olhos em nome do Senhor. Nós devemos crer no Senhor e ser gratos sempre a Ele. Só nele nós poderemos ter a verdadeira vitória, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. E Ele disse para nós, não andem ansiosos por nada, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com agradecimento, ou seja, com ações de graça. Glória a Deus. Você está pronto para mudar o seu ambiente? O ambiente da sua vida, a história da sua vida, manifestando o sobrenatural de Deus através da sua gratidão? Nunca é tarde para começar. Então comece agora. Comece nesse momento agradecendo a Deus. Faça a sua oração nesse momento. Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Agradeça pelo ar que você respira. Agradeça porque mais uma vez você pode acordar, abrir os seus olhos e contemplar as obras da mão de Deus. Tudo aquilo que Ele fez para você. Agradeça a Ele pela provisão, porque nada tem te faltado. Agradeça a Ele pela saúde, porque mesmo que às vezes dou ali ou dou aqui, você está de pé, você está caminhando, você está trabalhando, você não está acamado. Agradeça a Ele pela sua casa, porque você tem um lugar para recostar a cabeça. Agradeça a Ele porque você tem uma família pela qual você pode clamar, crendo que eles vão estar com você na glória eterna. Agradeça a Deus
pela tua igreja. Você tem uma igreja onde você pode congregar, onde você pode ter comunhão com seus irmãos, onde você pode adorar, onde você pode exercer a sua fé e receber as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Agradeça a Deus porque você tem sido fiel. Agradeça a Deus porque você tem sido cercado com toda sorte de bênçãos pelo poder de Deus. Agradeça a Ele pelo poder do Espírito Santo que está dentro de você, que se manifesta na sua vida e através da sua vida. Se nós fôssemos ficar aqui enumerando quantas e quantas razões, quantos e quantos motivos nós temos para agradecer a Deus pela nossa vida. Agradeça a Deus por mais esse dia que Ele te concedeu, por mais esse dia de vida que Ele te deu. Agradeça a Deus, Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem nos concedido, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Senhor, que tudo que tem acontecido na nossa vida tem vindo de Tuas mãos, pela Tua graça que tem nos alcançado a cada dia, Pai, porque já temos a certeza, Pai, de que mais que a gente venha se esforçar, mesmo assim, não conseguimos, ó Pai, não conseguimos resolver as questões de nossas vidas. Muitas delas nós nem conseguimos lidar com elas, Pai. Mas pelo Teu poder, pelo Teu favor, pela Tua graça, a Tua glória tem se manifestado em nossas vidas. Nós queremos, Senhor, entrar no Teu descanso. O que é entrar nesse descanso? É lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa agitação, toda a nossa correria, tudo aquilo que tem nos atrapalhado. Nós lançamos sobre o Senhor para receber o Teu descanso. E o Senhor disse: venham a mim, vocês que se sentem cansados e sobrecarregados, porque eu vou dar o alívio, eu vou dar o descanso, eu vou dar o escape, eu vou dar tudo que vocês precisam. Oh Pai, em nome de Jesus, olha para o meu irmão nessa noite, olha para a minha irmã nessa noite, contempla, meu Deus, esse coração, que através da gratidão, através de agradecer a Ti, por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido, mais milagres venham a acontecer, mais bênçãos venham chegar, porque o Senhor é assim, Pai, quanto mais o Senhor nos dá, e nós reconhecemos que veio de Ti, e nós agradecemos a Ti, mais o Senhor nos abençoa. O Senhor disse: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, em Cristo e através de Cristo, pela obra do Calvário, por tudo que Jesus conquistou para nós, pelas vitórias que Ele venceu para nós, nós Te agradecemos, Senhor. Aleluia, aleluia, Pai. Obrigado, meu Deus, obrigado, porque pelos olhos da fé eu já posso ver as vitórias que estão chegando nas mãos dos meus irmãos. Eu já posso ver o sobrenatural, eu já posso ver a revolução sobrenatural que o Senhor está operando na vida dos meus irmãos. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado por cada uma dessas vidas tão especiais que se dispuseram a mais uma vez estarem aqui na Tua casa para Te adorar, para Te louvar, para pedirem a Ti, para Te buscarem e para baterem na porta, Pai. A porta se abriu mais uma vez, a porta está escancarada, a porta da bênção está escancarada diante de nós. Basta que a gente entre e se apodere de tudo que o Senhor conquistou para nós. O Senhor venceu todas as coisas e venceu para nós. Muito obrigado. Nós nos apropriamos do que é nosso. Nós nos apropriamos daquilo que pela Sua graça e pelo Seu grande amor o Senhor derramou na vida de cada um de nós. Muito obrigado. Damos a Ti a honra, a glória e o louvor com alegria e com muita gratidão em nossos corações, e o fazemos em nome e por amor de Jesus Cristo. E você que orou comigo e toma posse da sua bênção, diga amém. Amém. E aplauda o nome do Senhor mais uma vez. Glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo é o Teu nome. Esse lugar está cheio da Tua glória, as nossas vidas estão cheias da Tua glória. Exaltado e glorificado seja o nome de Jesus para sempre, amém. Glória a Deus, aleluia. Aponta para o teu irmão e diz para ele: não abra mão da tua bênção, não abra mão da tua vitória, foi o Senhor que te entregou, amém? Glória a Deus. Estamos terminando o nosso culto dessa noite. Vamos sair da casa de Deus, mas não vamos sair da presença do Senhor, porque Ele está conosco em todos os lugares, Ele está em nós, Ele está em você e com você para sempre, amém? Vamos orar mais uma vez. Jesus, obrigado.
Obrigado por esta noite abençoada na tua casa. Obrigado pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã que aqui estiveram, mas acima de tudo, Deus, obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu mover em nós e sobre nós. Agora, Senhor, eu te peço, nos leve em paz, guardados por tua poderosa mão, nos livrando de todos os males do caminho e que ao chegar em nossos lares, tudo esteja guardados pela tua mão de poder. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo estejam sobre ti, não apenas agora, mas por toda a eternidade, e que a Igreja de Jesus diga amém. Aplauda ele mais uma vez, uma semana vitoriosa, cheio da graça, cheio da paz, cheio do amor de Cristo, e que ele te abençoe rica e abundantemente. Vá em paz em nome de Jesus. Glória a Deus.